Falando de Saúde, um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde. Eu quero te dar as boas-vindas. Em primeiríssimo lugar, agradecer a você pela sua audiência, pela participação, pelos nossos parceiros também. Mandar um grande abraço lá para o Márcio Cabeleireiros e a sua equipe, que sempre me dá uma ajuda muito especial quando nós vamos fazer as matérias. E o programa de hoje, Falando de Saúde, o nosso tema principal é sobre vitiligo. Nós vamos falar com o Dr. Otávio, dermatologista, que atende também aqui em Araguari, na Clínica São Sebastião. E ele vai falar para nós sobre as causas, sobre os tratamentos, sintomas, falar exatamente tudo, tirar todas as nossas dúvidas sobre uma doença também que você que está aí assistindo o programa pediu para que o Falando de Saúde procurasse um profissional que falasse para nós e nós viemos aqui para falar com o Dr. Otávio. Então, antes de mais nada, não saia daí, o programa de hoje está imperdível. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas de saúde para você. Pizzaria Bella Donna, a melhor pizza da cidade agora em novo endereço. A massa mais saborosa com ingredientes selecionados para um sabor inigualável. Ambiente super agradável. Aqui você se sente em casa. E para lhe presentear, toda terça, venha com sua família e amigos saborear a melhor pizza com 50% de desconto. Pizzaria Bella Donna, de Casa Nova, para melhor te atender. Rua Uberlândia, 161 Centro, 3242-8550, Araguari. Quer alugar um carro para trabalho ou passeio? Vá a IES. O jeito mais fácil, rápido, descomplicado e sem burocracia, você encontra na IES Aluguel de Carros. Carros novos com total segurança, pois somos a maior rede de locação de carros do país. Venha para a IES Aluguel de Carros e sinta a diferença. Araguari e Uberlândia. Rua Joaquim Modesto, 183, fone 3246-4041, Araguari. E Rua Paraná, 815, Brasil, 3211-7500, Uberlândia. De volta aqui no programa Falando de Saúde, eu estou, para você que está ligando agora a TV, hoje o programa vai falar sobre vitiligo com o Dr. Otávio, dermatologista, que atende aqui na Clínica São Sebastião. Dr. Otávio, mais uma vez, muito obrigado, senhor, por ter aceito o convite e estar mais uma vez tirando as dúvidas e esclarecendo esse programa que, graças a Deus, cada dia mais tem uma maior audiência e também o trabalho do senhor vem conquistando. Recebemos muito elogios daquela última que fizemos sobre psoríase e eu tenho certeza que não vai ser diferente dessa agora sobre vitiligo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado você, Lubiana. Obrigado, pessoal do programa do Canal 15, do Falando de Saúde. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Dessa vez a gente falando sobre vitiligo. E espero que seja bem proveitosa aí o assunto de hoje. Com certeza será. E eu já vou começar com a primeira pergunta. O que é o vitiligo? Certo. Para o telespectador em casa se situar bem, vitiligo é aquela doença onde o paciente apresenta manchas brancas, né? Só para a gente entender um pouquinho o porquê do aparecimento dessas manchas brancas, eu queria relembrar que a nossa pele, na verdade, ela tem vários tipos de células, né? E cada célula com uma função diferente. A gente tem células que são responsáveis pela proteção da pele, algumas células que são de defesa, temos células que produzem a cor da pele, que é o caso dos melanócitos, né? E é justamente nos melanócitos que está o problema do vitiligo, né? Então, o vitiligo é uma doença onde o paciente vai apresentar uma destruição do melanócito, que é essa célula responsável pela produção da cor da pele. A nossa pele ela é morena clara, negra,
de acordo com uma tinta, um pigmento que chama melanina, né? E esse pigmento é produzido pelo melanócito, que é essa célula, né, que vai estar afetada no vitiligo, que vai ser destruída por um processo e vai gerar aquelas manchas brancas que a gente já viu amigos, né? É uma coisa que, uma doença que acomete 1% da população. Então, geralmente a gente tem um amigo, um parente que possa ter vitiligo e está apresentando essas manchas brancas, né? E essas manchas brancas, é uma dúvida que muitos têm também, que é, no caso, o vitiligo. Tem alguma causa específica para isso? Ou é alguma propensão que a pessoa tem, às vezes genética? Tem algo assim, existe algum sentido em relação à genética ou às vezes imunidade? Certo. O vitiligo, não se sabe exatamente qual é a causa dele. Existem algumas teorias. Existe a teoria mais assim, aceita, é que seja uma doença autoimune. Como a gente comentou na outra vez sobre psoríase, que é um descontrole do sistema imunológico, o vitiligo também é. Então, a gente encontra no vitiligo anticorpos que a pessoa produz contra os melanócitos. Então, uma das teorias, e é a mais aceita, é que seja uma doença autoimune. Porém, existem alguns tipos de vitiligo que não se encaixam muito bem nesse perfil de uma doença autoimune. Então, existem algumas outras teorias, como, por exemplo, uma teoria de que o próprio neurônio, que é o nervinho que inerva a pele, possa produzir uma substância tóxica ao melanócito, que é a célula que produz a melanina, e provocar a morte dessa célula, ou que haja um processo, uma formação também de substâncias tóxicas no processo de formação da melanina, e que essas substâncias tóxicas pudessem causar a morte do melanócito, né? Então, resumidamente, o pessoal de casa entender, é um descontrole do sistema imunológico que pode gerar anticorpos contra essas células ou mesmo substâncias químicas que vão causar toxicidade e matar o melanócito, que é a célula que produz a cor da pele, gerando essa mancha muito branca que a gente vê no vitiligo. Doutor Otávio, outra pergunta também. Existe algum sinal, algum sintoma? Porque às vezes as pessoas costumam confundir muito e não dar a verdadeira importância que deveria dar, ou às vezes também, por qualquer coisa, se preocupam demais. Existem sinais e sintomas desta doença? Sim. O vitiligo, na maioria das vezes a gente encontra no consultório pessoas muito preocupadas com manchas que nem sempre são vitiligo. Por quê? A nossa pele é nosso cartão de visita, né? Então, se você desenvolve uma mancha branca no rosto, na área em torno dos olhos, da boca, então isso realmente causa um desconforto muito grande no paciente, né? Então, quando geralmente a mãe vê um filho com uma mancha branca, eles procuram o dermatologista com medo de ser vitiligo, mas existem inúmeras condições que causam manchas brancas com problemas mais fáceis de se resolver do que o vitiligo, né? Exemplo, nós temos aí uma mancha que dá muito no rosto, nos braços, que chama pitiríase alba, que o pessoal fala, é mancha de piscina, é mancha do sol, eu fui para a praia, voltei com essas manchas, que é uma mancha mais simples, mas que se confunde muitas vezes com vitiligo. Tem uma manchinha branca das costas, que o pessoal chama vulgarmente como pano branco, né? Então, que é uma micose, que também dá mancha branca e também confunde-se muitas vezes, fala, eu estou com medo porque essa mancha branca pode ser vitiligo. Outras condições, por exemplo, até uma doença contagiosa, como a hanseníase, pode dar mancha branca, né? Então, existem várias condições que dão manchas brancas que simulam o vitiligo, né? Mas que são mais fáceis de tratar, tem cura, né? O vitiligo, infelizmente, uma vez desencadeado, ele exige um tratamento para o resto da vida. A gente não pode falar que a pessoa se curou. A gente pode falar que ele está estável, né?
Então, é uma doença que exige um diagnóstico precoce. Então, realmente, nesse caso, Nubiana, é preferível pecar por excesso. Quando a gente encontra uma mancha branca e a gente está com dúvida, é melhor avaliar mesmo com um profissional, porque o vitiligo, como ocorre a destruição mesmo desse melanócito, se o tratamento for prorrogado e iniciado tardiamente, o resultado do tratamento não é bom. Então, é uma doença que precisa ser tratada desde o início, que tem que ser investigada a possibilidade, inclusive, de outras doenças concomitantes que vão estar vindo junto com o vitiligo, por exemplo, problemas de tireoide, diabetes, outras doenças autoimunes, podem ser o estopim para iniciar um quadro de vitiligo, né? Então, é bom procurar, porque tratando no começo, o vitiligo dá bons resultados. Mas se tiver uma grande área da superfície corporal acometida, a gente acaba tendo resultados não satisfatórios, o que vai gerar, inevitavelmente, na maioria dos pacientes, um certo desconforto, uma queda da qualidade de vida, uma queda da autoestima e, consequentemente a isso, podendo chegar a um quadro de depressão, ansiedade, né? E mesmo porque, pela desinformação, assim como na psoríase, a gente tem também, o paciente enfrenta alguns problemas e muitas pessoas acham que pode pegar também, né? Apesar de ser uma coisa que não dá ferida, né? É só uma mudança na cor da pele. E não tem nada a ver também. Como a gente falou da psoríase, isso não é contagioso, então muitas vezes existe preconceito contra esses pacientes, né? Então, é legal pegar no começo mesmo, Nubiana, para ser feito um tratamento mais eficaz. Inclusive, era uma das perguntas que o senhor já até respondeu, em relação, o senhor disse uma palavra que me chamou a atenção sobre esse desconforto, que realmente essa doença a gente sabe que causa, sim, devido a essa parte estética e principalmente no mundo de hoje, a gente sabe o quanto que as pessoas andam dando valor à parte estética. Mas que bom que o senhor tirou essas dúvidas, dizendo que não é contagioso. Então, antes de fazer as próximas perguntas, inclusive, e voltar só um pouquinho em relação a esse assunto, nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos mais com dicas de saúde e falando sobre vitiligo para você. Empório Sapê, a arte entalhada na madeira maciça de demolição. Peças exclusivas com design arrojado. Na Empório Sapê, você conta com a assessoria da designer de interiores Tatiana Nogueira em seus projetos. Móveis clássicos, modernos, que compõem todos os ambientes. Empório Sapê, este é de casa. Venha fazer-nos uma visita em nosso showroom. Avenida Batalhão Mauá, 1145. 34 3242 2494. A HT Calçados traz para você e toda a família a coleção Primavera-Verão. Cores fortes e vibrantes em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil. Na HT Calçados, você parcela suas compras no cartão de crédito e ainda conta com crediário próprio facilitado. A loja mais completa da cidade em sapatos, bolsas e acessórios. HT Calçados, sempre pensando em você. De volta no programa Falando de Saúde, o tema de hoje, estamos falando sobre vitiligo, já falamos um pouco sobre sinais, sintomas, o que é realmente o vitiligo, com o Dr. Otávio, dermatologista. O senhor acabou de falar, no bloco anterior, em relação a essa parte de desconforto, que não é contagioso, e que o senhor disse que logo quando se é começado a tratar bem no início, que se tem temos bons resultados. A pergunta é, esse avanço, isso depende de caso para caso, ou geralmente tem algum prazo, mais ou menos, para que o paciente possa sentir o avanço dessa doença?
Não adianta a gente generalizar, cada pessoa é de um jeito. Então, no caso do vitiligo, existem evoluções que podem ser desde muito lentas a quadros que vão ficar estáveis espontaneamente em uma área pequena do corpo e vão estabilizar e não vão crescer mais, que é uma forma do vitiligo que a gente chama de vitiligo segmentar, por exemplo, que pega somente uma faixa do corpo e estabiliza até sem tratamento. Como existe também casos severos que a gente chama de vitiligo universal, e que o paciente evolui muito rapidamente para uma descoloração de quase toda a superfície corporal, ou de grande parte, ou de mais de 50% da superfície do corpo. Então, essa evolução a gente tem que avaliar caso a caso, e é meio que imprevisível, não tem como o paciente saber, o meu vitiligo vai evoluir muito rápido, o meu vai evoluir devagar. Começando o tratamento rapidamente, a gente tende a bloquear e tornar todas as evoluções mais lentas ou estabilizá-las mais rapidamente, né? E existe a possibilidade, inclusive, da gente recuperar totalmente essa pele com a coloração normal quando o tratamento é feito no começo, né? Então, respondendo a sua pergunta, é muito variável. Tem gente que vai evoluir rápido, tem gente que vai evoluir lentamente e vai estabilizar em algum ponto, né? E algumas pessoas podem evoluir em poucos anos e outras demorarem 30 anos para notar crescimento das suas manchas ou que ela vagarosamente pegue uma superfície grande do corpo. Outra pergunta também que pediram para que a gente fizesse para o senhor. Essas pessoas que têm o vitiligo, que vão para a praia, por exemplo, elas têm que usar um fator de proteção, no caso o protetor solar, maior em relação às outras pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, sendo utilizado ainda assim o excesso dessa exposição solar pode agravar o problema? Pergunta que você fez foi fantástica, Nubiana. É muito importante esclarecer para a população que a nossa defesa natural contra a radiação solar é a melanina. Nesses pacientes com vitiligo, a gente tem ausência completa da melanina naquela lesão, naquela mancha. Então, essa mancha está totalmente desprotegida do sol. Respondendo, então, a pergunta, precisa de um filtro solar, no mínimo fator 30, né, que é o fator UVB. Quando a gente vê um filtro solar fator 30, a gente está falando do fator UVB, né? E hoje em dia os filtros assim mais, vamos dizer assim, mais famosos, de marcas mais conhecidas, eles também especificam lá uma proteção que chama proteção UVA. Muitas vezes está escrito na embalagem como PPD. O ideal é que a proteção UVA seja no mínimo 10. A Anvisa recomenda que a gente utilize filtros fator UVB pelo menos 30 e UVA pelo menos 10. Essa história, mas então eu vou usar um filtro fator 100. Então, acima de fator 50, por exemplo, de 30 a 50, realmente, de 30 a 50 é o importante. Acima de 50, o aumento da proteção é muito pequeno. Então, pode ser usado, não é que vai fazer mal, mas o custo-benefício cai de comprar um filtro acima de 50 se ele tiver muito mais caro do que um filtro entre fator 30 e 50. Esses pacientes com vitiligo, eles têm que repassar o filtro nos locais, no corpo todo, mas nos locais das manchas principalmente. O ideal seria passar de 2 em 2 horas. Mas ao menos de 3 em 3 horas, principalmente quando vão para a praia, para o clube, ou mesmo no dia a dia. Por quê? Como não tem melanina ali naquele local, essa pele fica muito mais sujeita à penetração da radiação solar e muito mais sujeita a desenvolver câncer de pele no futuro.
A grande maioria dos nossos cânceres de pele são causados pela radiação solar. 95% dos cânceres de pele são causados por radiação solar. Apenas 5% não tem muita relação com câncer de pele, com radiação solar. Então, protegendo bem essas manchas, você vai diminuir muito a chance de desenvolver câncer de pele, e o paciente com vitiligo com certeza tem esse risco aumentado. E também, até porque quando se está na praia, o relógio, você esquece um pouco do relógio. Então, quando você vê, já passou aí, já são 2 horas da tarde, você nem se deu conta disso ainda, o excesso de exposição ao sol. E no caso, voltando ao assunto do vitiligo, mesmo usando o protetor solar, quer dizer que se ele usar esse protetor solar de 2 em 2 horas, ele até pode, entre aspas, porque geralmente o pessoal vai e fica uma semana. Isso, se ele fizer a parte dele, ele pode curtir tranquilamente as suas merecidas férias? Com certeza. Nenhuma doença, seja de pele, seja de qualquer outro órgão, seja de qualquer outra especialidade que não a dermatologia, pode retirar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, não é porque ele tem vitiligo que ele não pode aproveitar o clube, que ele não pode aproveitar uma praia, né? Não é porque ele tem psoríase que ele não vai aproveitar. Então, basta que a gente tenha os cuidados que todo mundo deveria ter mesmo, na verdade. Evitar aquele sol entre 10 e 16 horas é importante, porque o nível de radiação ultravioleta B e ultravioleta A nesse horário, ele é muito alto. Então, se puder pegar, óbvio, um pouquinho de sol, mas antes desse horário, das 10 ou depois das 16, mesmo quem tem vitiligo e protegendo a pele, né, com um filtro solar adequado, ele pode, sem dúvida, aproveitar as férias, curtir e não deixar a sua qualidade de vida ser comprometida por isso. Em relação ao tratamento, existe tratamento e quais são os tipos de tratamento? Sim, o vitiligo vai depender da forma que a pessoa apresenta, né? Então a gente tem também, como no caso da psoríase, tratamentos de passar, tópicos, né? E tratamentos sistêmicos, orais, né? Principalmente, né? Então, quando são manchas localizadas, seja em face, ou nas mãos, ou na região genital, né? O vitiligo ele gosta muito das mãos, da região em torno da boca, dos olhos, da região genital. Então, são áreas muito heterogêneas. Então, o tratamento, por exemplo, de uma mancha de vitiligo na mão é diferente de uma mancha perto do olho. Porque tem medicamentos que vão ser bons para a mão, mas que eles não podem ser utilizados perto dos olhos, ou na região genital, por exemplo. Mas, sem dúvida, nos casos mais em fases iniciais, dá para a gente tratar com tratamento tópico. Então, a gente usa corticoides, a gente usa medicamentos que a gente chama de imunomoduladores, né, que hoje em dia a gente usa bastante, o tacrolimus, o pimecrolimus. Né? A gente pode utilizar de medicamentos que já existem há muitos anos, que chamam-se psoralenos, que são medicamentos que estimulam um pouquinho, dão uma irritada na pele, estimulam a penetração, até aumenta um pouco a penetração da radiação ultravioleta. São medicamentos que alguém em casa já ouviu falar, são aqueles que você passa e depois vai um tempinho para o sol, fica 3, 5 minutinhos expondo ao sol, né? Existe também a fototerapia, assim como existe para a psoríase, existem as câmaras de fototerapia que dão ótimos resultados para vitiligo. Aí, geralmente, fototerapia a gente já faz para um vitiligo mais espalhado, né? Existe laser também, assim como para a psoríase a gente comentou, existe o laser para vitiligo, que para áreas como, por exemplo, face, tem resultados muito bons. Infelizmente, pouco disponível, tanto pelo SUS como para quem quer fazer o tratamento particular, ele tem que viajar, na região a gente não tem esses lasers, são pouquíssimos aparelhos no Brasil, mas que dão muito bons resultados para áreas como face, por exemplo, que é onde chama mais atenção, né? Existem medicamentos orais também, inclusive, por exemplo, nos casos iniciais, que aquele vitiligo está alastrando rápido, a gente chega a fazer corticoide oral, sistêmico, injetável, para estabilizar o processo e conseguir
não só estabilizar o vitiligo, como começar a diminuir essas lesões. Então, a gente chega a fazer tratamentos sistêmicos também. Né? Basicamente, são esses os tratamentos que a gente tem disponíveis. Existe também a possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico. No caso do transplante de melanócitos, a gente retira melanócitos da região posterior da orelha, por exemplo, e implanta essa pele com melanócitos da área doadora na mancha branca. E aí aqueles melanócitos conseguem ir cobrindo a falha do vitiligo. É um tratamento interessante também. É uma opção também para áreas localizadas. Você não vai fazer para áreas grandes, né? Mas em lesões menores dá para fazer. Então são esses os tratamentos mesmo que a gente tem disponíveis. Doutor Otávio, primeiro eu quero mais uma vez agradecer o senhor pela gentileza e pelo esclarecimento. Isso aí não é só o programa Falando de Saúde, Canal 15, as pessoas que assistiram o outro programa, e eu tenho certeza absoluta que esse programa também vai ser muito bem assistido, as pessoas, a quantidade de informações que foram passadas. Então, mais uma vez, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa Falando de Saúde. O Canal 15 estará sempre de portas abertas para o senhor e para qualquer esclarecimento, que às vezes algum outro tema que, mesmo que eles não sugiram, porque é claro que quando fala em dermatologia tem uma vasta opção, mas dizer que a gente está sempre de portas abertas para o senhor. Biana, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez também. Estou sempre à disposição de vocês. Qualquer assunto ligado aí a doenças de pele, que vocês queiram saber alguma coisa, podem me convidar, que será um prazer eu participar aí da entrevista. E o programa Falando de Saúde de hoje termina por aqui. Lembrando que o Dr. Otávio, dermatologista, atende no 4º andar, aqui na Clínica São Sebastião. O tema falado de hoje foi vitiligo. A especialidade dele é dermatologia e você pode procurá-lo e agendar, sim, que com certeza, nos dias que ele atende aqui em Araguari, a secretária dele com certeza vai abrir uma vaga para você e você vai poder tirar todas as suas dúvidas no que você precisar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, principalmente para vocês que me encontram na rua, que me dão sugestões de temas, como foi também agora, hoje é do vitiligo. Enfim, que o programa é feito com todo carinho para você, é feito exclusivamente para você. Quero mandar mais uma vez um grande abraço a todos os nossos patrocinadores do programa, o pessoal do Márcio Cabeleireiros. E lembrando que nós temos o Facebook, que você pode acessar, também o nosso site, www.canaldagente.com.br. E lembrando que você tem um encontro marcado comigo toda semana e eu, é claro, já estou morrendo de saudades de você. Encerro meu programa desejando muita saúde, vida longa, paz no seu coração. Grande beijo e até na próxima semana.